Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, Povos da Antiga América Espanhola. Antes da chegada dos espanhóis à América, em 1492, o continente foi ocupado por uma grande variedade de povos. Enquanto algumas sociedades eram formadas de pequenos grupos nômades, outras se estruturavam em torno de comunidades sedentárias. Com o tempo, surgiram grandes civilizações, com organizações políticas complexas e centralizadas e que ocupavam extensos territórios ao longo da América. Entre as três civilizações que mais se destacaram, a gente tem a civilização maia, a civilização inca e a civilização asteca. Apesar de ser as mais famosas, essas três civilizações não foram as únicas que se desenvolveram aqui na América Espanhola. Na região do atual Peru se desenvolveu uma das mais antigas civilizações aqui da América, a civilização Caral. Essa civilização, ela se desenvolveu em torno de uma cidade, a cidade de Caral, e essa cidade, ela era muito importante. Ela era a principal cidade da região, existiam outras também. O comércio era uma atividade que integrava essas cidades umas às outras. Os habitantes de Caral, eles deixaram um grande legado cultural. Entre esses legados, nós temos uma língua que pode ser considerada aí uma forma primitiva das línguas faladas hoje na América Espanhola. Nós tivemos aí o desenvolvimento de uma língua específica, o Quechua, que é um dos idiomas oficiais do Peru, da Bolívia e do Equador. É uma língua falada por mais de 10 milhões de pessoas. Um outro legado cultural é o quipo. O quipa foi um objeto desenvolvido para comunicação e também para registros contábeis. Ele era composto aí por uma série de cordões ou barbantes. Na maioria das vezes eles eram coloridos e nesses cordões eram dados nós. A quantidade de nós em cada fio indicava aí um registro importante, geralmente relacionado à produção de alimentos e à cobrança de impostos e também a quantidade de pessoas que habitava cada uma das cidades dessa região, ok? Entre as características culturais, né, dessa sociedade, nós temos aí os geóglifos, que são figuras desenhadas no solo, que pode ser visto de lugares altos, e são uma particularidade, uma curiosidade muito grande que até hoje intrigam os pesquisadores. Os geóglifos, eles são produzidos no chão, no solo, mas eles só podem ser vistos de lugares altos. E como que eles faziam, né, para dar forma a esses desenhos e como eles conseguiam visualizar esses desenhos ainda é um mistério até hoje, ok? Muitos desses desenhos, eles são figuras geométricas, eles têm traços geométricos que representam animais, como macacos, pássaros, ilhamas, aranhas, lagartos, tubarões e até orcas. Nós temos aí o colibri. Ele é um geógrafo que fica no deserto de Nazca, no Peru, que é uma das figuras mais emblemáticas dessa civilização. Vamos lá para a civilização Inca. O povo Inca é o povo andino mais famoso. Os Incas desenvolveram uma das sociedades mais importantes aqui da América Espanhola. Eles ocupavam um extenso território aí ao longo da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas que em torno de todo o litoral do Oceano Pacífico. Nós temos aí no mapa ela destacada em azul. Os Incas viviam numa sociedade marcada pela forte
e hierarquização. Era praticamente impossível a mudança de classe social. O Spar Inca, ele era o imperador, que era auxiliado aí por um número grande de funcionários, e ele estava no topo da pirâmide social. Vamos dar uma olhadinha aí nessa pirâmide social, aí da página 10, ela representa a sociedade Inca. Nós podemos observar que aí no topo da pirâmide nós temos Pai Inca e sua família, e aí abaixo dele nós temos sumo sacerdote, chefes de estados do exército, governantes das províncias, sacerdotes dos templos, arquitetos, administradores, e por último aí nós temos os camponeses. Os camponeses, claro, eles tiveram aí um papel muito importante, eles tinham um papel muito importante na sociedade inca, em consequência da produção de alimentos. A sociedade inca, ela era marcada aí por uma forte religiosidade. Eles eram politeístas, tá? E adoravam vários deuses relacionados com as forças da natureza. Bom, dando continuidade aí, nós temos ainda na página 11 a imagem de uma cidade sagrada, a cidade sagrada de Machu Picchu, que fica no atual Peru. Tá? Em 2007, ela foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e a grande curiosidade é que as ruínas dessa cidade, elas só foram descobertas muito tempo depois que os europeus chegaram aqui na América. Ela fica encravada na Cordilheira dos Andes, no alto das montanhas, e o acesso ele é muito difícil, tá? Essa cidade não era uma cidade habitada, ela era uma cidade sagrada, onde em determinadas épocas do ano eram realizados cultos, algumas festividades, não cultos, né? Algumas festividades religiosas, ok? Aí na página 12, desculpa, nós temos 2 atividades, tá? A primeira atividade, ele fala sobre o sistema político e militarizado da sociedade inca, onde o Spa Inca ele tinha uma grande importância, ele era a autoridade maior, então toda a sociedade girava em torno dele. O território, voltando aí, ele era dividido em províncias que eram governadas por pessoas indicadas pelo Spa Inca, ou seja, pelo imperador Inca, tá? Entre esses imperadores existiam pessoas de extrema confiança. Algumas províncias, por serem mais ricas ou por produzirem mais alimentos, elas eram governadas por pessoas de confiança do Spa Inca. Uma outra civilização que a gente vai abordar agora é a civilização Olmeca. Essa civilização ela se desenvolveu aí na América Central, num território que hoje faz parte do México. Essa região ela é conhecida como Mesoamérica. A Mesoamérica ela possui terras que hoje pertencem a Guatemala, a El Salvador e a Costa Rica. Essa civilização foi marcada por uma característica cultural que até hoje é bastante estudada e bastante marcante, que são as grandes cabeças humanas. Essas grandes cabeças humanas é a principal característica da civilização olmeca. E uma curiosidade, elas eram esculpidas em um único bloco de pedra. Então o tamanho da cabeça era relacionado ao tamanho do bloco de pedra no qual elas eram esculpidas. Ok? O legado olmeca ele é estudado por especialistas até hoje, e os olmecas eles desenvolveram um sistema de escrita baseado em hieróglifos. Aí isso nos faz pensar lá na sociedade egípcia, né? A sociedade egípcia também possuía um sistema de escrita baseados em hieróglifos. E essa não é a única característica das civilizações da antiga América Espanhola que a gente pode comparar aí
com a civilização egípcia, não. A construção das grandes pirâmides escalonadas aqui da América Espanhola, dos povos que habitavam a América Espanhola, principalmente os maias e os astecas, também nos faz lembrar da civilização egípcia, que tem as pirâmides de Gizé como uma das grandes características. Bom, aí na página 15 nós temos duas atividades, tá? Na primeira atividade vocês vão caracterizar aí a civilização olmeca, vão destacar as principais características, tá? Vão dar destaque aí às construções dos monumentos, das grandes esculturas e dos monumentos monolíticos, tá? E a segunda questão, ela fala da influência olmeca na religiosidade dos povos da América, principalmente os calendários e da escrita, tá? Os calendários, geralmente, eles estavam relacionados com atividades econômicas, por exemplo, o período do plantio e da colheita do milho. O milho era um alimento bastante importante aí na América, ok? Bom, continuando aí, nós vamos falar da cidade de Teotihuacan. Essa cidade, ela foi a maior cidade do continente. A civilização teotihuacana, ela se destacou aí pela construção de templos e pirâmides, tá? Essas pirâmides, elas estavam relacionadas a elementos da natureza. Aí nós temos como destaque a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, que são as duas maiores pirâmides dos territórios do México na atualidade, ok? Essas pirâmides, elas são visitadas ao longo do ano por pessoas do mundo todo. Nós temos aí na página 17 alguns monumentos. Geralmente essas pirâmides construídas nessa região, elas eram pirâmides escalonadas, ela era construída em forma de degraus, e no topo dessa pirâmide geralmente havia um templo religioso, ok? Aí na página 18 nós vamos falar da sociedade maia. A sociedade maia, ela foi uma sociedade de extrema importância para os estudos das sociedades da antiga América Espanhola. Quando os espanhóis chegaram à América, essa sociedade já havia entrado em colapso, ela não existia mais como a sociedade inca e a sociedade asteca, e as ruínas dessas cidades maias foram encontradas abandonadas no meio das florestas. Então, a gente não sabe ao certo o motivo que levou a desintegração dessa sociedade, mas acredita-se que fatores climáticos tenham contribuído aí para o desaparecimento dessa sociedade. A sociedade maia, ela se organizou também em torno de uma forte hierarquia. No topo da pirâmide, nós tínhamos o governante. Esse governante, ele era a pessoa mais importante da sociedade maia, e ele também contava com a ajuda aí de diversas pessoas para administrarem as cidades-estados. As cidades-estados, como nós já vimos lá na Mesopotâmia, elas eram cidades independentes, tá? Apesar de ter uma relação comercial entre si, o comércio de alguns produtos eram realizados entre elas eram independentes. Entre as principais cidades da civilização maia, a gente tem aí a cidade de Tikal, tá? De Yucatán, e essas cidades, elas estão localizadas no território do atual México, ok? Bom, dando continuidade, a religião maia. Bom, os maias, assim como outros povos aqui da América Espanhola, eles eram politeístas, isto é, eles acreditavam na existência de vários deuses, os quais assumiam formas variadas, podendo combinar elementos humanos com animais, bem como formas masculinas ou femininas,
ok? Para os maias, essas divindades foram responsáveis aí pelo desenvolvimento de diversas características dessa cultura, como, por exemplo, os calendários. Os maias são famosos aí pelos calendários que eles desenvolveram e também pelo desenvolvimento da matemática. Os maias foram os primeiros a desenvolverem um símbolo para o algarismo zero. Nos algarismos romanos não tem o zero. Os algarismos arábicos, que são esses que nós utilizamos no dia a dia, ele recebeu a introdução do algarismo zero muito depois do desenvolvimento desse algarismo pela sociedade maia, ok? Dando continuidade aí, na página 22 tem duas atividades, tá? A primeira atividade você vai descrever como era a organização da sociedade maia. A gente precisa começar dizendo que havia uma forte, uma rígida hierarquização dessa sociedade. Ela era uma sociedade hierarquizada, tá? No topo da pirâmide social estava o governante. Cada cidade-estado ela era governada por uma pessoa de confiança do governante maia. E a segunda fala sobre a religião. A religião aí, como eu já disse, ela era politeísta. Eles adoravam aí, cultuavam vários deuses, e esses deuses eram relacionados com elementos da natureza, tanto elementos humanos quanto animais, tá? E também características, aspectos da natureza, sol, chuva, lua, entre outras. E a última civilização que nós vamos analisar aí é a civilização asteca, ou mexicas, como eles se autodenominavam, né? A sociedade asteca, ela se desenvolveu aí em territórios que fazem parte hoje do atual México. Nessa sociedade, nós vamos ter também a formação de um grande império. Esse império, ele possuía várias cidades. Essas cidades eram governadas também por pessoas de confiança do governante principal, do governante do império. Essas cidades, elas faziam parte de províncias. Cada província ela tinha diferentes regras sociais, políticas, mas todas elas em acordo com o que o governante principal determinava aí. Tá? A agricultura era uma atividade econômica muito importante, era a principal atividade econômica, e eles desenvolveram uma forma bem peculiar de praticar a agricultura. As chinampas, como são chamadas, são ilhas artificiais criadas pelos astecas para o uso da agricultura, que é uma herança cultural que é usada até hoje pelos povos de algumas regiões do México, ok? A sociedade asteca, ela era originalmente mais igualitária do que a sociedade inca, a sociedade caral, do que a sociedade asteca. Mesmo assim, a hierarquia ela era bastante marcante. Alguns chefes militares eles ganharam aí uma importância muito grande. A cidade de Tenochtitlan ela era a cidade principal aí dessa civilização. Essa cidade ela se localizava aí ao lado de um lago. Esse lago ele era bastante importante, tanto para fornecer água para a agricultura como para o consumo humano. A religião também era politeísta, ou seja, eles adoravam várias divindades, e essas divindades elas representavam também elementos da natureza. Ok? Os astecas se dedicavam bastante à guerra, eles dominavam outros povos por meio da guerra, então eles tinham um exército bem organizado, bem desenvolvido,
E as guerras de conquistas utilizavam todas as armas que eles conheciam. Os arcos, flechas, arabatanas, lanças, machados e porretes eram os principais instrumentos aí de guerra dos astecas. E por meio da guerra, eles formaram um poderoso império. Na página 27, nós temos aí também duas atividades sobre os astecas. A primeira, ela fala sobre o desenvolvimento da sociedade asteca em uma ilha do lago Texcoco. Esse lago ele foi responsável pelo desenvolvimento da maior cidade da região, Tenochtitlan, e a partir daí todo o desenvolvimento da civilização asteca começou a ocorrer, tá? A segunda questão, ela fala do funcionamento da organização do Império Azteca. O Império Azteca estava organizado a partir da cidade de Tenochtitlan, que era a cidade mais importante, aquela que se desenvolveu lá na margem do lago Texcoco, e as demais regiões elas eram formadas aí por província, eram 38 províncias, e aí essas províncias eram obrigadas a pagar impostos ao governante asteca, ok?